Tá com medo, vai com medo mesmo. A minha avó, víamos nela, essa pessoa como chefe da família. Quando faltava dinheiro para poder pagar as contas, ela criava coxinha, depois criava marmitex. O empreendedorismo real brasileiro está muito atrelado ao empreendedorismo por necessidade. E quando eu me entendo como uma mulher negra, eu começo a entender que, quanto a cultura preta é rica, e mais que naquele momento a gente não se apropriava financeiramente daquilo. Fico desempregada, eu me associo com uma mulher preta que também estava na mesma condição que eu, nessa lógica do se virologia. A gente precisa sobreviver. Quando a gente está nessa lógica do preciso vender hoje para comer amanhã, a gente não amplia o nosso olhar, que se a gente quiser crescer, a gente cresce como, né? Quando eu tive a ideia para fazer a Feira Preta, eu não sabia nada. Na primeira edição da Feira Preta, 7.000 pessoas, 40 empreendedores, muitos artistas de diferentes linguagens. Fracasso, depressão, remédio. Muita gente me cobrando. Eu tinha pego um empréstimo de R$100.000 só para pagar a locação. Conversei com muitas pessoas, tomei café com muita gente, muito mais nessa possibilidade de escutar, tentar descobrir qual era o caminho, né? E aí é quando a feira passa por um processo de remodelagem para ser o que ela é hoje. O último evento físico, 40.000 pessoas. No evento digital, a gente bateu 1.700.000 pessoas. Online veio para ficar e é um processo irreversível. É tipo uma caixa de Pandora que você abriu e fechou. Não. E é isso que você tem para hoje. Qual é a dor que você quer resolver? Em que tempo você quer resolver? Qual é o seu papel para resolver essa dor? O que a gente quer entregar e como a gente sabe entregar? Nós estávamos a todo vapor. A gente estava com 917 lojas, o objetivo era abrir mais 70 lojas da Chili Beans vermelha esse ano. Estava sendo um ano muito bom, a gente já tinha alguns investimentos previstos. A gente estava, assim, com uma expectativa muito forte para fazer realmente a melhor Páscoa da história do Grupo CRM. A gente foi surpreendido aí com a notícia de que, muito possivelmente, a gente faria uma Páscoa com todas as nossas lojas fechadas. Foi uma coisa muito rápida, né? O mundo fechou em 3 dias, 4 dias. Nosso movimento caiu em 95% aproximadamente. A gente teve que parar os atendimentos. Diminuiu 90% os pedidos. Tens of millions of people are not able to work. If they can't work, they don't have any income. If they don't have any income, they have trouble feeding their families. So it's a terrible combination. Ninguém sabe data, ninguém sabe o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Se a gente for pegar micro e pequena empresa, essa fatia representa 75% da geração de empregos do país. Numa crise, não vence nem o otimista, nem o pessimista. Vence o que é possibilista. Sabe aquela história? Na natureza nada se perde, tudo se transforma? Olhe para o teu negócio e veja que quando voltar, como é que você pode mudar dentro das suas possibilidades para a necessidade agora. A gente está limitando a turma no máximo 5 alunos semanais, negociando aluguel, negociando fornecedor. A gente aproveitou uma das alavancas da nossa característica, que é sermos digitais.
O marketplace tem que ser considerado, principalmente num cenário de lojas físicas temporariamente fechadas. Muitos nesse momento estão com a sensação de onde estão meus clientes? Meus clientes sumiram, me abandonaram. Não, senhor. Seus clientes estão em casa. Estão presentes o tempo inteiro. A gente só precisa se comunicar com eles. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a Renata Flores e estou aqui para mais uma noite apresentando o conteúdo do meu sucesso para vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa live class. Hoje a gente vai explorar o segundo módulo da série Inteligência Empreendedora, em que a gente vai compreender a importância de interpretar as emoções e os seus impactos para conduzir projetos, desafios e ainda como aplicá-las. E claro que a gente vai contar com os aprendizados de grandes empreendedores que aplicaram esse segundo pilar da inteligência empreendedora no seu dia a dia. Bom, pessoal, vocês sabem que essa nossa live class é uma aula objetiva, por isso que eu falo, pega o papel e caneta, pega o seu tablet. E no final desse encontro, agora a gente mudou, não temos mais uma lição de casa, a gente tem um exercício elaborado para vocês colocarem em prática o que vocês aprenderam aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar muito a aperfeiçoar as suas emoções no dia a dia. E para você que está chegando agora e deseja ficar por dentro de todas as live classes, aproveita e se inscreve no canal, aproveita, ativa as notificações, que aí você já é lembrado rapidamente, quando faltar 10 minutos, meia hora, enfim. Tem também o nosso canal do Telegram, tem muita gente perguntando, os conteúdos são exclusivos. Vai lá, entra, fica por dentro de tudo. O link para acesso a gente vai colocar aqui no chat. Aliás, falando em chat, quero agradecer a todas as interações da live class passada. Tem crescido muito essa presença de vocês no chat. Aliás, vou aproveitar, vou mandar um abraço para o Wesley, que é um nosso fã aqui da live class, que acabou de me mandar uma mensagem pedindo um abraço. É isso, gente. Aproveita, Wesley, e troca com os outros empreendedores. Façam as suas perguntas. A gente coloca aqui, em algum momento da live, a gente arruma um tempinho para a Flávia responder para você. Falando em Flávia, hoje a gente conta com a presença dela mais uma vez, a nossa especialista Flávia Lippe, que é cientista de comportamento e cofundadora do IDHL. Flávia, seja sempre muito bem-vinda, é muito aprendizado com você. Antes de você dar boa noite, eu quero falar uma coisa para a nossa audiência. Na segunda-feira, nós temos a live class. Essa que você está assistindo, durante 6 semanas, durante 6 módulos, a gente entra na jornada da inteligência empreendedora. Você que é nosso assinante, na sexta-feira, você complementa todo esse conhecimento de hoje, que a gente tem 1 hora para falar, você complementa com mais de 1 hora de aula somente com a Flávia Lippe. Ou seja, você faz nessa semana a jornada completa da inteligência empreendedora. Você não é nosso assinante? Te convido a experimentar 7 dias grátis. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, que você vai ter mais de 500 horas de conteúdo online para estudar aonde e quando você quiser. Agora sim, Flávia, porque a sua aula é incrível e vale muito a pena quem ainda não assistiu complementar depois da nossa live class de hoje. Olá, tô aí? Tá aqui então, com a gente. Tá bom. Gente, obrigada mais uma vez pela presença de todos, né? É sempre muito divertido fazer essa live class, adoro trabalhar com a Renata. E eu quero sempre lembrar para vocês que eu tenho essa personalidade mais direta mesmo, né?
E isso não significa que eu não esteja atenta às emoções de vocês. Então, eu sempre gosto de, antecipadamente, lembrar que se por algum momento eu ofender alguém ou deixar alguém desconfortável, lembre-se que eu também sou humana igual a você e que você pode me mandar um e-mail e me falar o que você sentiu e eu posso te ajudar a sentir de outra maneira. E também posso te lembrar de realmente me desculpar, porque eu nunca tenho intenção de te ofender, apesar de ser uma pessoa direta. Então, isso também vai servir para na hora que a gente tiver aula de emoções. Aí você vai entender por que eu estou te falando isso, e eu falo todas as vezes em todas as minhas aulas. É isso aí, nossa live class é assim, verdadeira, aberta e muito, muito, muito aberta à interação de vocês, assinantes. Vocês recebem toda semana um e-mail solicitando as dúvidas. Mandem em vídeo. Para com essa vergonha. Todo mundo hoje em dia tem que fazer vídeo. E quem está aqui no chat, manda também, porque a Flávia é essa pessoa aberta a todas essas questões que vocês trazem. Nessa segunda live class, a gente vai discutir sobre a segunda competência para a inteligência empreendedora, o entendimento sobre as emoções e os seus impactos. Quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você sentiu que o medo e a raiva paralisam e podem impedir a continuidade de qualquer plano seu? Muitas vezes? Poucas vezes? Para um pouquinho, ó. 1 minuto de silêncio para o seu medo, para o nosso medo. Aprender a lidar com medo para gerir negócios é realmente muito importante para fazer uma leitura das suas características e evitar o impulso diante de alguma dificuldade para sair do estado de paralisação de maneira positiva. Por isso, a gente vai ver o primeiro trecho do episódio 2, que fala um pouco sobre a importância das emoções. Você assiste esse episódio completo na nossa plataforma. Roda aí. Segundo o psicólogo americano Paul Ekman, uma emoção é um processo. Um tipo particular de avaliação automática influenciada por nosso passado evolutivo e pessoal, no qual sentimos que algo importante para nosso bem-estar está ocorrendo. Em uma discussão acalorada no ambiente de trabalho, por exemplo, a sua emoção raiva pode ser transformada em um comportamento negativo ou em um comportamento positivo. O comportamento é uma decisão sua, pessoal, consciente e intransferível. Os grandes empreendedores sabem bem o que é lidar com as emoções. E a ciência, a filosofia e a psicologia também já se debruçaram sobre essa conexão entre o que sentimos e como agimos no mundo dos negócios. Dominar as emoções não é uma ideia nova. Darwin, como vimos no primeiro episódio, já falava sobre a importância das emoções para os seres vivos. E foi a partir dos estudos dele que o psicólogo Paul Ekman definiu as 7 emoções universais. São elas: alegria, tristeza, medo, nojo, surpresa, raiva e desprezo. Lidar com elas implica em amadurecimento. Nas 7 emoções universais que a gente acabou de ver no trecho, Flávia, conta aqui pra gente. Quais são as características, quais são as atitudes necessárias para a gente, de fato, entender essas emoções? Olha, as 7 emoções universais, elas são características que foram, na verdade, estudadas pelo Paul Ekman. Né? O Paul Ekman é que desenvolveu o estudo das 7 emoções universais aparentes, né? Isso eu quero dizer, que são aparentes como microexpressão na nossa face. Elas são chamadas de universais porque elas foram identificadas em todos os tipos de povos, cor, idade, né? Assim, não tem nenhuma classificação de um tipo só de espécie que tem essa emoção, né? Esse estudo é o estudo mais longo que existe sobre emoções,
principalmente sobre microemoções. Então, é um estudo muito detalhado. Para ele tirar a prova dos 9, vamos dizer, né, para ter certeza que realmente era universal, ele completou esse estudo numa tribo, né, que era uma tribo na Nova Zelândia, que tinha pouquíssimo contato com humanos. Uhum. Não com humanos, né, com outras pessoas mais civilizadas, né, assim, que tinham contato com a tecnologia, né, universidade, etc. Eles eram uma tribo mesmo, né, humanos, eu falei errado, desculpa, tá? E eles concluíram, o mesmo teste, né, de emoções que foi feito com outras pessoas em outros locais, foi feito com essas pessoas. E eles nunca nem terem visto uma televisão na vida, quando mostrava uma foto de qualquer outra pessoa branca de olhos azuis, por exemplo, fazendo uma cara de tristeza, eles sentiam a mesma emoção. Então, foi aí que foi concluído que nós temos 7 emoções universadas que são expressas na face, né? Que tem essas expressões. Então, a gente não desenvolve essas emoções, elas são inatas, elas não são adquiridas, nós nascemos com elas. Uhum. Tá. Agora vamos trazer então para o empreendedor, porque a gente já entendeu, muitas pessoas viram, né, assistiram o Divertidamente. Isso. Ali, o Paul Ekman, ele foi consultor desse filme, né? A filha dele, a Ivy Ekman, foi a consultora no Divertidamente, né? E a filha dele é a pessoa que mais desenvolveu emoções na face no trabalho com ele, que ela começou desde adolescente, né? Sim, legal. E ela que foi. Ele, na verdade, era o filme Lie to Me, era baseado no Paul Ekman, no próprio. Não lembro, não sei se você lembra. Qual é a tradução para o português? A gente tem esse filme aqui, Lie to Me, Minta para mim. Acho que era Minta para mim. Se você... Tá. Era procura para trazer um pouco também para o empreendedor ter essa filmografia junto. Vou trazer Era no Netflix, né? Mas saiu do Netflix, acho que agora eu não sei aonde. Vai ter que baixar de algum jeito. Flávia, como é que o entendimento das emoções de fato pode servir como vetor de crescimento para o empreendedor? Como é que pode auxiliar quando o empreendedor pensa nos seus relacionamentos interpessoais e gestão de times? Porque muitos empreendedores pensam, nossa, de verdade, poxa, a gente vai entrar nesse assunto de emoção, né? Sem entender que ela é a base de tudo. A gente começou, empreendedor, se você perdeu a primeira live class da inteligência empreendedora, a gente começou falando de pensamento crítico. É interessante que você volte nessa live class, 1 hora de live class da semana passada, e aí pegue o gancho da de hoje, emoção. Vai lá, toca, Flávia. Olha, a gente estava falando dessa pesquisa específica, porque é importante a pessoa saber também que, se ela é uma pessoa observadora, que é um dos itens do pensamento crítico, você vai olhar na face de uma pessoa, você vai perceber que a face dela mudou. E quando essa face muda, ela muda porque tem uma emoção ali convocando esse estado, né? Então, partindo desse princípio, já é extremamente importante você saber que ela tem uma aparência física, a emoção. Ela tem uma aparência, e ela não tem só isso, ela tem estados biológicos e estados emocionais, né? Por exemplo, você estava falando do medo e da raiva, né, no início dessa nossa conversa, né? O medo é uma dessas emoções e a raiva é outra dessas emoções. Nós temos outras 27 emoções não ocultas, né? Quer dizer, ocultas, que não ficam na face, mas que a gente também interpreta e sente. E pode ser todo ao mesmo tempo, um dia inteiro, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do medo ou da raiva, se você não entender como ele funciona dentro de você, você não tem como fazer uma escolha a partir do medo, ou fazer uma escolha a partir da raiva. Entender não é saber da existência, é saber da existência e saber como ela convoca o seu corpo físico, o seu corpo emocional, né, o seu corpo pleno, né, para se relacionar com o mundo. Nós somos seres absolutamente emocionais. Nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. As nossas emoções, tanto é que elas expressam na nossa face sem que a gente fale nada. Nitidamente você consegue olhar para uma pessoa e ver que ela está com raiva. Você consegue ver que tem uma pessoa que está triste.
e uma pessoa que está alegre, né? Então, nós expressamos pelas nossas emoções muito mais do que a gente expressa pela boca e pela fala. E quando a gente aprende isso, primeiro que a gente passa a respeitar as emoções, as nossas e a dos outros. As crianças já na sua, assim, super infância, elas já são impedidas de sentir emoção, né, e expressar isso, né. Isso é um erro da educação, né, porque com isso, inclusive, grandes tragédias acontecem. Porque uma criança, quando expressa, eu não quero abraçar aquela pessoa, ou eu não gosto daquela pessoa, eu não quero beijar aquela pessoa, né, que a mãe fala, vai lá, dá um beijinho no seu tio, né, vai lá, não sei o que, não. Essa criança, ela pode estar expressando dentro do vocabulário que ela conhece, que alguma coisa está acontecendo, que ela está com medo. Sim. Né? Então, quando a gente começa a compreender o volume de coisas que acontecem na nossa vida por não permitir a emoção e não sentir e observar e pesquisar a própria emoção, a gente consegue entender como é que começa a vida do empreendedor. A gente está sob pressão, né, no mundo que está exigindo mais, né? O mundo, ele sempre exigiu muito. Ele está exigindo muito tecnologicamente, tomadas de decisões rápidas, e as pessoas estão com medo desse nosso aspecto, né? Só que a gente tem que lembrar que por trás de toda essa ansiedade que está acontecendo no mundo, que é uma ansiedade, tem um medo. E o principal medo que existe hoje é o medo da gente ser desnecessário. Entende? Esse é o medo da humanidade hoje. É de ser desnecessário. Entende? De você... Desculpa, pode continuar, Imagina. por favor. De você não estar no lugar certo, na hora certa, entende? De você não conseguir fazer aquilo que todo mundo está fazendo, sabe? Isso é um sentimento de não ser necessário. Entende? Desnecessário. Isso é um grande medo da humanidade hoje. Flávia, eu vou pegar o gancho, vou falar um pouco, né, sobre o que muita gente fala para os profissionais. Todo profissional precisa ter inteligência emocional, virou uma expressão da moda já há algum tempo, já não tanto, né? Mas todo mundo tem que ter inteligência emocional. Só que ninguém sabe qual é a diferença entre inteligência emocional e a inteligência empreendedora, que é o tema central da nossa série. Qual é essa diferença? Olha, a inteligência emocional, ela é uma das inteligências que a gente desenvolve como ser humano. Basicamente, a inteligência emocional é você saber justamente gerir essas emoções que eu estou contando para vocês. Como você vai gerenciar a sua ansiedade, como você vai gerenciar o seu medo, como você vai gerenciar a sua raiva. Eu estou usando a palavra gerenciar num ambiente empreendedor e corporativo. O mais importante de tudo, e o que significa essa gerência, é o que eu faço quando ela surge, porque ela é inata. O próximo passo é o que eu vou fazer com essa raiva que acabou de surgir em mim. E ela surge em segundos. E ela fica, no máximo, 1 minuto com você. Então, não justifica você passar o dia inteiro irritado, o dia inteiro raivoso, o dia inteiro brigando com alguém. Essa escolha posterior a esse único minuto que ela vive, chama-se inteligência emocional. E você fala na sua aula também, Flávia, desculpa te cortar, mas eu lembrei. Você fala também na sua aula que é mais importante você pensar no motivo do que fez aflorar a sua raiva do que efetivamente no autor, né? Isso é muito importante para o empreendedor. Totalmente. Né? No meio de uma reunião acalorada, eu tenho raiva porque ele falou tal coisa, quando a raiva tem outro lugar, né? Tem que descobrir qual é o lugar da raiva em você. Sabe por quê? O outro, ele não tem esse poder. Isso faz parte da inteligência também, emocional, entende? O outro, ele falou uma coisa, ou ele fez alguma coisa. Ele não fez contra você. Ele simplesmente, ele é um fato. Né? Não é contra você, não é aquela pessoa contra você. Quando você entende isso, você consegue perceber que primeiro que a raiva, ela tem todas as nossas emoções, ela tem um fruto de memória. Nós temos memórias emocionais. E essas memórias emocionais, elas fazem gatilhos. Né? Então, o que é preciso compreender é que, primeiro que a raiva dura 1 minuto, gente, ela não dura 1 mês.
Ela não dura uma vida quando fala, nossa, eu odeio aquela pessoa. Tem anos que eu não falo com ela. Gente, desculpa, você está doente. Porque a raiva em si dura um minuto. Isso é o período refratário de uma escolha que você teve de viver com essa emoção. Entende? E Exatamente. essas escolhas é que são a inteligência emocional. Tanto Já no ambiente vimos também a diferença da inteligência emocional. Pessoal. Sim, exato. Porque eles querem separar isso, né, Flávia? Eu sinto que às vezes os empreendedores querem separar, né, essa vida dos relacionamentos pessoais com o dos clientes, enfim, dos stakeholders. Não existe, né? Não. A inteligência emocional é do ser vivo. Se ele estiver morto, ele consegue separar. Agora, se ele estiver vivo, ele vai ter que usar a inteligência emocional, a mesma que ele usa com a esposa, ou com o marido, com os filhos, com o ajudante em casa, ele vai usar com o gerente, com o diretor e com o presidente da empresa. E com o cliente. É a mesma inteligência emocional. E a gente desenvolve essa inteligência 24 horas por dia, justamente para conseguir desenvolver a inteligência empreendedora. Porque ela faz parte também do desenvolvimento para uma inteligência empreendedora. Se você não tem as suas emoções, né, desenvolvidas, não tem como a inteligência empreendedora também. E como a gente sempre fala nessa interconexão, nessa interdependência que nós temos, não só com o planeta, nós também temos com as inteligências. São todas interdependentes também, sabe? Muitas pessoas, por exemplo, têm um QI elevadíssimo, uma quantidade de informação gigante e uma inteligência emocional baixíssima, e tem uma carreira mal sucedida, um negócio mal sucedido. E geralmente os negócios são mal sucedidos por emoções inadequadas. E aí sim você tem decisões que são inadequadas, sejam decisões financeiras, ou decisões gerenciais, ou administrativas, ou de comunicação, elas são baseadas em emoções. Porque todos os outros também que trabalham com você, ou os que compram o seu negócio, ou te contratam, eles também são pessoas que também vivem de emoções. Né? Então, separar é um grande erro. Não existe separação. Tá. Viu? Começamos bem essa live class. Vem com a gente que a gente vai te ajudar muito a entender as suas emoções. Tem muita live class pela frente. A gente acabou de ver que o medo é uma das 7 emoções universais experimentadas por pessoas do mundo inteiro e é praticamente impossível falar sobre empreender sem falar dessa emoção, porque afinal de contas, gente, o medo vem acompanhado por alguma coisa nova, alguma coisa que não foi testada, não foi validada, e a gente não consegue medir o resultado, por isso que o medo acaba vindo junto ao risco. Mas como é que a gente pode superar esse desafio e ter as emoções, ou o medo, nesse caso, como aliado para fazer crescer o seu negócio e melhorar as suas relações? Será que o medo é realmente uma emoção negativa? Você ficou curioso? Eu também. A gente vai descobrir juntos daqui a pouco, mas antes eu quero mostrar mais um trechinho desse episódio que está imperdível e você confere completo, como eu já te falei, lá na plataforma do meusucesso.com. Se você não é assinante, aproveita os 7 dias grátis do nosso QR Code, tá? Roda o vídeo. Embora seja considerado uma emoção negativa, o medo, na verdade, desempenha um papel essencial em nos manter seguros, já que ele nos mobiliza para enfrentar o perigo em potencial. Montar uma empresa, se tornar o chefe de si mesmo e poder fazer seus honorários. Esse é o seu sonho? É a sua saída para a falta de emprego ou para aumentar sua renda? Muitas vezes o medo de se aventurar e se colocar em perigo afasta esse sonho da realidade. Você é um ser humano, você não é uma máquina. Quer ter risco? Abre um negócio. Eu falo, você acha que você vai ter mais flexibilidade? Não, você não vai ter. Você acha que você vai ter menos responsabilidade? Não, você não vai ter. Você não vai trabalhar menos. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você for apaixonado por isso, número 1, você vai ser tão feliz durante o processo, durante a jornada, que o resultado vai vir. Número 2, isso tem que te dar muito prazer no final do dia. E número 3, você vai ganhar dinheiro.
tem nenhuma pessoa forte com um passado fraco, né? Primeiro você tem que ter estômago, depois você tem que ter humildade pra você saber que você não sabe de tudo. E eu falei, eu preciso desses dois. E o estômago vem com o quê? Só com tapa. É só com muita dor que você aprende a ter estômago. E é o que eu falo. Se você não tem estômago, o ambiente de negócio não é pra você. Eu falo isso pra todo mundo. Não tem estômago, não empreenda. Embora seja considerado uma emoção negativa, o medo, na verdade, desempenha um papel essencial em nos manter seguros, já que ele nos mobiliza para enfrentar o perigo em potencial. Montar uma empresa, se tornar o chefe de si mesmo e poder fazer seus honorários. Esse é o seu sonho? É a sua saída para a falta de emprego ou para aumentar sua renda? Muitas vezes o medo de se aventurar e se colocar em perigo afasta esse sonho da realidade. Você é um ser humano, você não é uma máquina. Quer ter risco? Abre um negócio. Eu falo, você acha que você vai ter mais flexibilidade? Não, você não vai ter. Você acha que você vai ter menos responsabilidade? Não, você não vai ter. Você não vai trabalhar menos. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você for apaixonado por isso, número 1, você vai ser tão feliz durante o processo, durante a jornada, que o resultado vai vir. Número 2, isso tem que te dar muito prazer no final do dia. E número 3, você vai ganhar dinheiro. Não tem nenhuma pessoa forte com um passado fraco, né? Primeiro você tem que ter estômago, depois você tem que ter humildade pra você saber que você não sabe de tudo. E eu falei, eu preciso desses dois. E o estômago vem com o quê? Só com tapa. É só com muita dor que você aprende a ter estômago. E é o que eu falo. Se você não tem estômago, o ambiente de negócio não é pra você. Eu falo isso pra todo mundo. Não tem estômago, não empreenda. Oi, gente, tivemos um probleminha técnico, por isso que a gente passou o vídeo novamente para vocês. E foi até bom, sabe, Flávia? Porque aí, novamente, a gente viu a Camila Farani dizendo no vídeo que o empreendedor tem que ter estômago, que é na porrada, que tem que ter um passado difícil, que se você não tem, empreender não é para você. Vou fazer aqui o advogado do diabo, gente, porque eu acho que ela tem razão, assim como grandes empreendedores falam, mas eu imagino que alguns empreendedores tenham ficado um pouco assustados, né, com essa fala. E aí eu te pergunto, a gente nasce com isso ou desenvolve? Estou falando da frieza, do estômago, né? E o medo é realmente um vilão? Por que ele paralisa? Eu sei que eu estou fazendo várias perguntas ao mesmo tempo, mas é que esse tema me instiga. Vamos lá. Renata, a gente nasce com o medo, né? Essa emoção universal. Algumas pessoas nascem mais resilientes que outras, ou seja, com mais estômago que outras. Você pode desenvolver a resiliência para desenvolver esse estômago? Sim, tem até uma aula que eu dou que eu falo justamente isso. Para empreender tem que ter estômago. E esse estômago que eu falo, inclusive, é a inteligência biológica, que é você entender por que as emoções estão no seu sistema digestivo. É uma outra aula linda que fala também de emoções pelo seu sistema biológico, entende? Então, todo mundo pode desenvolver essa resiliência, que isso basicamente é uma resiliência que você tem que ter para frustrações e perdas, porque o empreendedor, ele perde e se frustra mais do que, ou não mais. Eu acho que os médicos se frustram mais e perdem mais do que qualquer outra profissão. Mas o empreendedor, ele se frustra muito, ele perde muito, né? A perda dele é uma perda, muitas vezes, financeira, e isso abala muito os estados emocionais, né? Mas sabe que eu queria falar uma coisa do medo, que eu acho que pode ser interessante para as pessoas verem o quanto é positivo você olhar para um outro viés, né, a vida, né? As pessoas estão com medo do que vai acontecer, né? Existe muita gente falando
nossa, como o mundo está violento, ou para onde a gente está caminhando, e etc. Não teremos mais emprego, nem trabalho. Não teremos mais empregos e tudo tal. Se a gente falar em termos históricos, em muitos sentidos, a gente nunca houve um melhor momento para a gente estar vivo. Não para viver agora esse instante, esse fato, mas para estar vivo. Porque mesmo com a violência que a gente enxerga no mundo, né, e essas brigas políticas e as discussões, né, pela internet e tudo, a gente não vive mais sob um domínio de regime tirânico que a gente viveu durante muitos anos. Né? Se as pessoas quiserem conhecer um pouco da história da humanidade, né, e perceber que hoje, incrivelmente, o descontentamento que as pessoas têm está desconectado com a evolução da espécie. Você tem uma ideia, em números mesmo, nós somos muito melhores hoje. Nós somos menos pobres. As pessoas não acreditam nisso, mas em números. Incrivelmente, nós temos um mundo com menos fome do que já foi, com menos crianças morrendo, com mais pessoas aprendendo a ler, homens e mulheres. Então, tem um TED incrível, que eu posso deixar o link para vocês depois, que vocês vão gostar muito de ver, que é justamente esse cientista que mostra por que vale a pena a gente viver no mundo de hoje. Eu falando, né, as pessoas falam, Flávia, mas você é a pessoa que ama viver, ama a humanidade. De fato, eu amo viver e amo a humanidade. E todo mundo pode também. Isso também faz parte da resiliência. E desenvolver esse tal estômago. Por que eu estou te falando isso? Porque se você desenvolver isso, você vai desenvolver a mesma resiliência para quando você estiver olhando para aquilo que você considera uma catástrofe no seu negócio. Entende? E quando você aprende a desenvolver isso em todas as questões, você vai ver que o problema não é falta de riqueza material. Entende? É de riqueza emocional, de autonomia emocional, de desejo realmente implícito de você viver aquilo que você está escolhendo, mesmo sabendo que você pode ter uma grande decepção, né? Ou que pode dar muito errado, ou que você pode ficar muito frustrado. Cabe a nós o hábito de saber que o medo, ele pode desenvolver uma ansiedade, né? E se a gente souber utilizar o medo apenas para evitar grandes perigos, mas utilizar o medo para prestar atenção nas necessidades, a gente pode até criar negócios a partir do medo. Vou dar um exemplo, que é um exemplo muito complicado, né? Mas é um exemplo que a gente vai pensar agora. Qual o maior medo que a gente tem hoje? De ser contaminado. Né? Você imagine qual foi o crescimento de criações de tipos de máscaras diferentes. Desde a sua vizinha que começou a costurar máscaras, até as grandes empresas, enfim, você encontra máscara de todo jeito. Né? De acrílico, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. É uma oportunidade dentro de uma crise? É uma oportunidade dentro de uma crise. Se eu tivesse, se eu pudesse escolher como seria o mundo, eu até tenho um trecho de um outro filme que é de um super-herói e que eu gosto muito, mas se a gente fosse escolher o mundo de uma outra maneira, eu tenho certeza que a maioria ia dizer: máscaras não deveriam ser cobradas, da mesma forma que as vacinas são gratuitas, os êmbolos, os algodões, tudo, nada disso deveria ser cobrado. Eu acho que, na verdade, no mundo, nada deveria ser cobrado. Nada. Nunca. O conhecimento não deveria ser cobrado, as roupas não deveriam ser cobradas, nada. Mas a gente vive uma outra existência. E nunca isso foi real. Esse é só um sonho da minha cabeça. Se a gente for voltar em 1200 antes de Cristo, já existia um comércio.
Já existia um comércio. E se você quiser mesmo entender o que foi a humanidade, diferente do que a gente vê hoje, baixa aí vai no Netflix e vê, por exemplo, Ressurreição, que é a história de grande parte da história turca, por exemplo. Você vai ver o que eram as guerras naquela época, antes de Cristo. Imagina, 2, 3 mil anos antes de Cristo. Como eram as guerras, como eram os relacionamentos, como eram os negócios. Nós vivemos hoje, gente, num mundo difícil. É um mundo difícil que vai passar também, como todas as crises humanas. Eu não estou diminuindo as nossas dores, porque cada vez que eu tenho notícia que a mãe de alguém morreu, que uma criança morreu, um adulto morreu, qualquer pessoa morreu, parece que bate no meu peito uma bomba. É uma tristeza profunda, eu não consigo imaginar. Como também imagino que as pessoas na guerra não conseguiam imaginar quantas pessoas morriam, né, por dia, e as famílias esperando e tudo. Mas faz parte da resiliência a gente compreender que nós não eliminamos a frustração de viver dessa forma, né? A gente não elimina, porque as frustrações, elas não terminam. Elas são parte intrínsecas da vida. Sim. Ô, Flávia, agora eu vou trazer, assim, medo junto com caos, que é mais ou menos o que nós estamos vivendo agora, né? Por que as pessoas também tendem a ser impulsivas diante de situações críticas? Né? O que motiva essa reação? O famoso gatilho que a gente fala tanto, né? Quais são os impactos disso nas demais emoções? O empreendedor pode ficar mais vulnerável quando ele começa a negociar, por exemplo? Na verdade... Bem praticamente. Agora eu quero jogar todas essas perguntas que eu fiz para você bem para o pequeno e para o médio empreendedor que está nos assistindo agora. Sabe? Ele olha o caos e começa a tomar atitudes impulsivas, né? O medo, ele é biológico, certo? Como eu falei. Sim. Ele é uma emoção universal que ela está em você. Quando a gente está com medo, algumas partes do nosso corpo funcionam, dos nossos cérebros, dos nossos hormônios. E o medo, ele tem a tendência, né, de fazer, porque tudo funciona no nosso cérebro, funciona em um cérebro que ele é um cérebro, o seu hardware, ele é passado, né, ele é dos nossos ancestrais. Então, quando você está com medo, um desses 3 cérebros funciona mais do que o outro, que é o cérebro reptiliano. Por que ele funciona mais do que o outro? Ele é o cérebro da defesa. Então, quando a gente estava lá dentro, né, das cavernas, e os nossos ancestrais sentiam medo, eles tinham medo do quê? Escureceu, vai aparecer um bicho maior do que eu e vai me comer. Então, por isso que é um cérebro reptiliano, né? Quais são as reações básicas desse medo? Né? O nosso corpo, ele tem um aviso, você está em perigo. Então, pode até acontecer de você paralisar de medo, né? Que eu acho que, não sei se alguém já viveu, eu já vivi isso, de você ter uma coisa que você toma tanto medo, você fica assim, né? Tipo, um cachorro gigante. Você não vai pular em cima do cachorro, cara. Primeiro você tá aquela paralisada. E são segundos. Pode ser que esses segundos te façam correr também. Então, essa reação de luta ou fuga é uma relação ancestral. Então, por que a gente, nesse momento de pressão que a gente está vivendo, o medo ele pode ser paralisante ou ele pode ser um medo que vai te impulsionar a fazer algo que não é legal. Por isso que essa questão da inteligência emocional é você entender que tipo de emoção que você está sentindo naquela hora e qual a consequência. Porque o medo paralisante não vai deixar você fazer nada, não vai deixar você arriscar uma coisa nova no meio da pandemia, por exemplo, e também o medo que te faz pular para cima de um leão, é possível que você morra. Né? Então, o medo biológico, ele também tem esse motivo de existência para não deixar você fazer uma bobagem. Mas se você não entende dele, você é sequestrado por ele o tempo inteiro. Você é sequestrado por esse medo. Aí você entra num caos emocional e as consequências já não são mais por causa do medo, são pelas escolhas que você faz.
Por isso a resiliência também é muito importante nisso, né? Precisa desenvolver. Aliás, eu tenho a pergunta da Michele, que é nossa assinante, que tem exatamente a ver com tudo isso e que você vai aprofundar agora. Vai, Michele, conta. Meu nome é Michele, eu sou designer de interiores e gostaria de saber como que o empreendedor pode lidar com as emoções em momentos de crise. Olha aí. Incrível, né? Bom, hoje praticamente, e se você prestar atenção, você tem crises de níveis diferentes, né? Você pode ter uma crise de um cliente que gritou com você, é uma crise, você pode ter uma emoção forte com aquilo, ou você pode ter uma crise de um cliente que não pagou nada e você ficou no prejuízo, né? São crises diferentes, né? Com impactos diferentes. A primeira coisa que você tem que fazer é usar, se você já assistiu a aula de pensamento crítico. Então, você vai usar todos os itens do pensamento crítico que eu ensinei na aula passada. Vai lá assistir essa aula. Todos esses itens. Então, você vai anotar primeiro qual é a crise em si. Se você não identificar, não adianta você falar assim, nossa, tô ferrado. Não tô ferrado, exatamente o que é. Aí você vai fazer todas as perguntas necessárias daquele fato que está te tirando te tirando do seu equilíbrio. Quando você faz isso, você começa a olhar e falar, mas espera, qual é a emoção que está surgindo disso? É medo? É ansiedade? Por trás da ansiedade, geralmente tem medo. Então, é medo, é ansiedade, é raiva, é nojo, outra emoção universal. Todas essas que você pode observar, você tem que anotar. Quando você anota, você fala, espera, já aconteceu isso comigo uma vez, o que foi mesmo que eu fiz? Porque quando você começa a ver se tem uma memória emocional relacionada com aquele medo, você fala, gente, mas não é a mesma coisa. Eu já senti isso, mas o fato é diferente. Então você começa a mudar o rumo desse sentimento. Claro que tudo acontece em segundos, tipo uma pessoa que liga para você e fala, não temos dinheiro para te pagar. E tudo que você tinha para receber era aquele cliente. Na hora, você paralisa, né? Você fala, nossa, o que eu vou fazer agora? Ou você briga com o cliente, você fica com raiva, não sei o quê. Esse é o momento principal de você falar, posso te ligar mais tarde, a gente conversa melhor? Você desliga o telefone, você pula em cima da causa, você grita, você respira, você faz o que você quiser, mas você pausa a emoção. E aí você vai tomar uma decisão longe da emoção acontecendo. Porque senão realmente as reações elas são muito violentas e de tudo, do medo também, né? Fala, não quero mais isso, não morro de medo desse negócio, isso não vai dar certo, isso é o medo que está falando, né? Por causa de alguma pequena frustração. A grande inteligência do empreendedor e de qualquer ser humano, mas principalmente do empreendedor nesse momento agora, é entender que as frustrações, elas não são o fim do caminho. As frustrações, elas são parte do cotidiano da vida da gente, e quanto mais você expande a sua visão sobre o que é a frustração, você entende que se você diminuir a sua expectativa e aumentar a sua surpresa sobre os acontecimentos, você consegue diminuir o medo. E aí você também diminui a ansiedade. Ô, Flávia, eu recebi aqui no chat o Ildebrando Garcia. Oi, tudo bem, Ildebrando? Muito obrigada. Eu acho que você já nos fez uma pergunta em alguma live class, então te agradeço por mais uma vez estar participando. E ele faz uma pergunta excelente, Flávia, para você. Como gerenciar as emoções no dia a dia de uma equipe sem tornar os problemas dos colaboradores um problema da empresa, mas sem parecer que o líder está apenas perguntando por perguntar? Olha aí. O Ildebrando, muito bem. Eu acho que ele usou bem o pensamento crítico da última live class, colocou no papel e conseguiu desenvolver a dúvida dele, perguntando como é que é, por perguntar, né? Sem que pareça que o líder está perguntando por perguntar, é isso. Bom, a primeira coisa que um líder tem que ter é o interesse genuíno pelo outro, né? Porque se você não tem o interesse genuíno por quem trabalha com você, tanto faz o que a pessoa vai te responder, você já está pensando naquilo que você tem que resolver com ela. Quando a gente decide que nós queremos ter uma empresa, ou decide que a gente quer empreender, significa que a gente quer conviver com os seres humanos.
Isso significa, então, que a gente tem que ter empatia por eles. Então, a gente tem que desenvolver, nesse caso, a empatia, que é ouvir esta pessoa que está falando com você, né, na sua reunião. Não, parou. Quando você perguntar, você vai perguntar para ela. Por exemplo, tudo bem com a sua família, né? Eu sei que você tem pessoas idosas na sua casa, tá tudo bem lá e tudo. E quando a pessoa responder, você não cortar. Você realmente ouvir aquilo e falar, olha, eu fico muito feliz de ouvir. Se tiver algum outro momento que não seja aqui nessa reunião, né, para não ocupar também as outras pessoas, você pode me procurar a qualquer momento se você precisar falar alguma coisa, né? Então, agora, isso tem que ser realmente um sentimento genuíno de empatia, de querer que o outro esteja bem à sua volta, sabe? Tem uma pessoa que eu gosto muito, ele chama Marré, ele é um especialista em comunicação pacífica, ele mora na Austrália, e ele trabalha com mediações de conflito e tudo, né? Uma pessoa incrível, na verdade. Ele fala uma coisa muito bonita, que é o seguinte: não há como você ter uma conversa genuína com o outro se você realmente não considera o outro uma presença significativa na sua vida, né? Então, se você tem pessoas que trabalham com você só para executar as funções da sua empresa e você não tem genuinamente nenhum interesse em que elas estejam bem, é também algo a se refletir, né? Porque claro que num negócio não é só a equipe que importa, no entanto tem metas, etc., mas é a equipe que vai bater metas, né? São essas pessoas trabalhando, são esses humanos trabalhando, que vão dar esse retorno que você espera financeiro, para eles e para você. Então, genuinamente, é preciso gostar de gente, se você quer ter um negócio. Ô, Flávia, a gente falou bastante de empatia agora, você falou, e aí, lá no meio da nossa live class, você falou a diferença você explicou a diferença entre inteligência emocional e inteligência empreendedora. Agora, te peço rapidamente, em poucas palavras, que você diga a diferença entre empatia e simpatia, porque muita gente ainda confunde as duas. Simpatia é justamente isso que ele falou aí. É ouvir só para ouvir. É uma pessoa simpática. Oh, meu, eu sinto muito. Nossa, que sofrimento, né? E a vida segue. A empatia é você, de fato, ouvir esta pessoa com desejo que ela saia melhor da conversa que ela teve com você, né? E aí a gente vai expandir isso para a compaixão, né? Você olhar para todas as pessoas com desejo que todas elas sintam bem e realizem aquilo que elas pretendem no dia, na semana, na vida, que elas genuinamente sejam felizes. É isso aí. Vocês estão anotando todos esses conceitos? Flávia explicou inteligência emocional, inteligência empreendedora, empatia, simpatia. Hoje a gente está colocando vários conceitos que para algumas pessoas podem parecer óbvios, mas que para muita gente ainda não são, e eles fazem parte da inteligência empreendedora. Porque toda vez que o empreendedor resolve tirar uma ideia do papel e torná-la possível, bom, gente, isso com certeza envolve um ato de coragem, sem dúvida nenhuma. O desafio é estimular a coragem empreendedora diante das adversidades e enfrentar o medo. Bom, agora que a gente já viu a importância e os desafios para lidar com medo, a gente precisa saber como é que a gente aplica no dia a dia, não é mesmo? Então a gente vai junto conferir mais um trechinho do episódio 2. Bora lá! Não estava preparado para entrar numa crise de tanto tempo. Foi difícil, foi bem difícil. Então, de 2015 a 2017, foram aí praticamente 2 anos e meio que foram muito difíceis. Eu já tinha essa visão de querer crescer, de ter uma empresa grande que fizesse a diferença. A empresa foi auditada desde o primeiro dia por uma das maiores empresas de auditoria do mundo. A gente tinha critérios de governança praticamente iguais a uma empresa de capital aberto. Toda a parte contábil, então muita coisa foi feita já estruturando, porque você tem que estar preparado para quando a oportunidade bater a tua porta, isso é muito importante.
De modo geral, a empatia tem 4 características básicas. A primeira é a capacidade de considerar o ponto de vista de outra pessoa como verdadeiro. A segunda é avaliar sem julgar. Mesmo quando uma pessoa até fez alguma coisa, aquela pior coisa que você pode imaginar para um outro alguém, ela sempre tem, quem sabe, algum porquê daquilo, algum motivo que não tenha... Pode não ser correto, não ser justo, algo completamente errado, antiético. Sempre procure efetivamente entender as pessoas, compreender as pessoas, mesmo que você não concorde com elas. O terceiro passo envolve reconhecer as emoções alheias. São pessoas que vão abandonando o barco no meio do caminho, né, geralmente. Ou elas sobem no teu barco e vão remar juntos, ou elas vão provavelmente pular do barco no meio do caminho, não vão aguentar. Então são vários, são desde pessoas que falam isso aqui não vai dar certo e saíram 1 minuto do primeiro tempo, pessoas que ficaram incomodadas, que talvez são do mercado e acham que aquilo não vai dar certo, ou torcem para não dar certo, porque de certa forma pode ser uma concorrência. Então vão vir forças adversas. É isso aí, a gente acabou de assistir Alexandre Frankel, da Vitacom, e também o Daniel Castanho, da Ânima Educação, 2 estudos de caso incríveis que estão aqui na nossa plataforma. Se eu fosse você, eu ia lá conferir. Educação e construção, enfim, vale a pena. Flávia, vamos imaginar um momento de raiva, em que o empreendedor está ali numa discussão complexa. Quais são as premissas para o empreendedor desenvolver o entendimento das suas emoções a ponto de conseguir controlar essas emoções e, enfim, ter empatia com o outro, como você já bem explicou anteriormente? Renata, eu vou voltar um pouquinho só no medo, que a gente não deve enfrentar o medo, aceitar o medo. Da mesma forma que a gente não enfrenta a raiva e nem controla. As emoções, elas são incontroláveis. Os comportamentos são controláveis. Porque a emoção, ela é inata, então ela vai surgir em você. Você não vai falar, para, raiva, desce, 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 vai, né? Ela não vai fazer isso, ela vai subir. Né? A questão são esses segundos dela subindo, é que você vai identificar. Então, a raiva, por exemplo, a mesma coisa, é aceitar. Eu estou sentindo raiva. E te falo, acho que a gente até falou sobre isso uma vez. Todo mundo sente raiva, gente. Não existe um ser humano que não tenha raiva. Até o Dalai Lama sente raiva. A questão é como ele sente essa raiva e qual a frequência e qual a intensidade, você entende? Uma pessoa que não trabalha as emoções, a raiva é de uma intensidade que ela mata o outro. Né? Eu imagino que a raiva do Dalai Lama, ele deve falar assim, deve ser assim a intensidade da raiva dele, sabe? E deve durar assim, 3 segundos, né? Então, esse que é o exercício, né? Da gente sair dessa coisa de, eu te falei, que não sei o quê, você não consegue me ouvir, né? Que isso, né? Você não matou ninguém, mas você pode matar, sim, a esperança de uma pessoa numa fala como essa, ela desenvolver medo de você. Então, uma outra coisa que é péssimo, né, num relacionamento, principalmente num relacionamento de trabalho, se a pessoa tem medo, ela não tem respeito por você. Né? Então, uma coisa importantíssima da raiva é você identificar. Então, coisas muito naturais na raiva. Batimento cardíaco acelerado, sudorese, então você começa a suar, né? Às vezes até no rosto você começa a suar. A mão, às vezes você aperta a mão, fecha a mão, a boca fica seca, você dá uma avançada para frente, você está numa mesa de uma reunião, você dá uma avançada, o olho fica mais arregalado, às vezes dá uma vermelhidão na pele. Isso tudo você sabe que a raiva está vindo. Né? Então, se você sabe que isso está acontecendo, fala, gente, será que a gente pode parar um minutinho só e a gente já volta para falar sobre esse assunto? Vai lá fora. Faz umas abdominais, salto, respira, centra, porque ela só dura 1 minuto, ela não vai permanecer em você. Então, saiu desse estado, né? É o estado da raiva, você para, aí você não vai voltar em 1 minuto para lá, não vai dar tempo.
Você tem que, só um minutinho que a gente já volta com essa reunião. Vamos beber água, vamos tomar um cafezinho e a gente já volta. Né? Sem falar, vamos parar agora e tomar água, não é isso não. O que vocês acham da gente dar uma pausinha, tomar um cafezinho e a gente já volta? Já é uma grande evolução. Quando você for dar essa pausinha, para um pouquinho com um papelzinho, é sério isso, dá certo. Pega o seu papelzinho, escreve lá no seu papelzinho. Qual é, o que disparou essa raiva em você? Anota. E, de preferência, você deve fazer isso muitas vezes. Você vai anotar isso. Na hora que você olhar para isso, você vai perceber o que foi que deu esse gatilho. Busca na sua memória. Já tiveram gatilhos parecidos com esse? Então, é uma coisa que eu tenho que desenvolver. Se você tem algo emocional que te impede de conquistar as coisas na sua vida, você é refém. Você é refém de você mesmo. Você é refém das suas emoções, dos seus comportamentos, das suas decisões. E se você é refém, você não é feliz. Você está vivendo num quadradinho fechado, sem ar, sem janela e sem vida. Então, quando você tem essa consciência da raiva, você vai dar um salto diferente para essa sensação. Eu acredito que o empreendedor que está nos assistindo desde a primeira live class da nossa jornada da inteligência empreendedora, né, desde a semana passada, quando você começou com pensamento crítico e hoje você vem para emoção, ele percebe que muita coisa ele precisa anotar. Isso significa uma análise de si mesmo. Eu, por exemplo, eu tenho um planner, há 3 anos eu tenho um planner, e eu anoto diariamente, através das cores, as minhas emoções. Então, tem lá raiva, irritação, doença, enfim, tem uma série de emoções. E eu volto nesses planners ao longo do tempo, 3 anos atrás, e entendo por que eu tive naquela época tal coisa, ou estive muito feliz por outro motivo. Me ajuda muito. Eu acho que o empreendedor que está nos assistindo entendeu que antes de qualquer coisa, ele precisa ter o caderninho ou o tablet dele, ou enfim, o que seja. Nem que seja o guardanapo, para que ele anote ali as emoções ao longo do dia. Vou te perguntar mais algumas coisinhas, porque eu tenho assinante e ainda tenho chat hoje. Porque hoje, muitos negócios estão de porta fechada por conta da pandemia, né? Conta aumentando, a gente já sabe disso tudo. Como é que a gente organiza as emoções quando o empreendedor está diante de inúmeros problemas e precisa inovar para sobreviver? Eu sei que a Michelle, nossa assinante, já fez uma pergunta parecida, mas eu quero um pouco mais de... eu sei que é difícil, mas vamos trazer um pouco mais concreto agora para o nosso empreendedor. Renata, independente de ser pandemia, tem pessoas que vivem com um problema financeiro sem pandemia nenhuma. Verdade. Entende? Então, assim, é preciso compreender que isso é uma frustração como outra qualquer. É horrível de falar isso, mas essa é a realidade. A frustração, tem níveis de frustração diferentes, mas é a frustração. A gente tem que aprender a lidar com a frustração, não é com a falta do dinheiro. A falta do dinheiro tem uma série de motivos para isso, e em níveis muito diferentes. A gente está falando do dinheiro, da falta do dinheiro que causa fome. E a gente está falando do dinheiro que fecha uma porta de um negócio e do dinheiro que faz você ter tomar uma outra decisão porque o negócio não está dando certo, você entende? Mas são todas frustrações que você tem que decidir emocionalmente como você vai agir. Então, a gente volta sempre para o mesmo lugar. Não existe uma prática que eu vou dizer para a pessoa, passo 1, 2, 3, você vai sair bem da pandemia. Né? Assim, tem uma série de coisas que você pode fazer para emocionalmente você se sentir melhor. Para essa tomada de decisão, inclusive. Porque essa tomada de decisão que você tem que ter, ela depende desse estado emocional propício para ver este problema específico que você está vivendo. Então, portas fechadas, sem dinheiro. Vamos voltar lá primeiro. Pensamento crítico. Todos os passos do pensamento crítico. 2, emoções. Todos os passos da emoção que você precisa desenvolver. Eu dei um exemplo agora. Se o que você mais sente é raiva, é ela que está te limitando a tomar uma decisão. Se o que você mais sente é medo, é ela que está limitando você de tomar uma decisão. Então, você vai ter que desenvolver uma resiliência para aguentar isso.
e para superar todos os medos que virão. Eu não estou te dando uma receita do que você tem que fazer para ganhar dinheiro, o que você tem que fazer para pagar a conta. Eu não estou te dando uma estratégia financeira para sair da crise. Eu estou te falando de uma estratégia emocional, que é, você precisa conhecer a emoção que está deixando você diante da não ação, de não ter... Mas é o que você falou, ô Flávia, porque independe da pandemia, se jogar isso para frente, se empurrar com a barriga, mais uma vez, de novo. Daqui 6 meses, 1 ano, não é a pandemia, vai ser outra coisa, né? Então, porque se você for pensar nisso, Renata, nós já estamos há mais de 1 ano na pandemia. Você entende? Nós já estamos vivendo há 1 ano e 4 meses. Sim. Há 1 ano e 4 meses na mesma situação. E se essa pessoa está igual do primeiro dia do ano passado até hoje, ela precisa saber o que é e tratar este o quê. Sim. Né? Assim, eu ouvi muitas pessoas que decidiram, de fato, não ter um empreendimento porque elas não conseguiam lidar de jeito nenhum com as suas emoções mais básicas. Então, elas não tinham como. Agora, outras pessoas, por exemplo, saíram dos seus trabalhos e empreenderam no meio da pandemia. Né? Então, esse desenvolvimento dessa resiliência, ela vai te dar oportunidades de ver oportunidades em outros lugares e buscar a ajuda certa. Né? Então, todas as campanhas que estão existindo para pessoas que têm mais dificuldades, né, financeiras, se ela está alerta, ela sabe aonde ela vai pedir ajuda. E a inteligência emocional, o desenvolvimento e o entendimento dessas emoções também, nos habilita a pedir ajuda. Pedir ajuda é um aprendizado. E um aprendizado difícil pra caramba. Que é importante no momento de crise, né? Quem está pedindo ajuda também é o assinante Vinícius, é o último assinante da noite. Quero dar a palavra para ele, para você, enfim, solucionar aí o que você puder, Flávia. Vamos lá, Vinícius. Oi, eu sou Vinícius Chaves Bege, consultor, palestrante e empreendedor, sócio proprietário da Welding Group, da GSA Consultoria, da Educatec e do canal no YouTube Thomas Chaves. E hoje o nosso principal negócio está voltado à construção civil, a shipbuilding, a indústria pesada também, com equipamentos de solda, corte, etc. E também implementação da indústria 4.0 por meio da Educatec, que permite a implementação de realidade aumentada para algumas coisas. Hoje a gente está vivendo num mundo de incerteza, tanto política quanto relacionado ao Covid-19 no mundo inteiro. E essa panela de pressão ela gera picos de ansiedade muito grandes, que dificultam absurdamente a tomada de decisão. E hoje a minha grande dúvida sobre, que naturalmente eu sou bastante ansioso, é como controlar esses picos de ansiedade nas tomadas de decisões, como adequar a melhor decisão para você não perder margem e valor agregado no seu produto, embora seu produto tenha diferenciação. Quando você está sobre um pico de ansiedade, sobre uma pressão muito grande, você acaba tomando decisões erradas ou precipitadas, onde você acaba não se planejando e acabando perdendo dinheiro na mesa e prejudicando a sua empresa no longo prazo. Hoje a gente está muito no começo em algumas estruturações e o meu sucesso tem me ajudado bastante com isso, mas a minha grande dúvida hoje é como controlar e administrar na tomada de decisão essas ansiedades, essas chuva de informações e como decidir melhor no gerenciamento de risco para a sua estratégia na empresa, para você ter uma longevidade bem saudável e ter uma lucratividade bem alta sem deixar dinheiro na mesa. Um grande abraço. Obrigada, Vinícius. Adorei seu cenário. Obrigada pela participação. Você fez várias perguntas. Como você foi o último assinante da noite, eu tenho certeza que ao longo da nossa live class você já foi bastante respondido. Mas a Flávia Lippe está aqui para fechar a noite te dando outra resposta. Olha, a ansiedade, ele é hoje um transtorno, é o transtorno mais comum, né, entre os brasileiros, principalmente durante a pandemia. A gente deixa dinheiro na mesa, ou deixa a saúde na mesa também, quando a gente se torna refém. Se você já diz que você está num quadro que você já é uma pessoa ansiosa, você já vive num quadro de ansiedade. Então, mesmo que você estivesse num outro momento, você estaria com ansiedade.
né? E claro que esse número enorme de coisas que parece que a gente não está conseguindo fazer está aumentando a ansiedade. Então, tem algumas coisas que são bem interessantes da gente fazer para diminuir a ansiedade. Primeiro, diminuir o uso de tecnologia. Sim, sim, sim. A gente está vivendo de tecnologia, mas tem que diminuir o uso de tecnologia. Como que você vai fazer isso? É um erro dizer que os empreendedores precisam trabalhar 24 horas, não ter hora, sábado, domingo, a qualquer hora, certo? Isso vai acontecer quando você estiver pronto para isso, se você tiver saúde para isso. Mas o ideal é que você crie espaços para descansar. Então, durante o seu dia de trabalho, você tem que parar a cada hora, por pelo menos 1 minuto, e fazer uma respiração que abaixe o seu nível de cortisol, abaixe o seu nível de adrenalina e aumente o seu nível de endorfina, tá? Isso é uma coisa extremamente importante. Por quê? Se você estiver numa reunião para assinar um negócio e você não lê direito o que está escrito ali, é provável que você perca dinheiro, porque você não fez as contas, certo? Então, a gente perde qualquer coisa que seja, porque a gente não teve tempo suficiente de elaborar aquilo que a gente está lendo ou que a gente está sentindo. Então, antes de assinar um contrato, antes de tomar uma decisão, eu acho que eu brinquei na última live das 72 horas, né? Que 72 horas é o ideal para qualquer tomada de decisão. Sim. Você tem que usar o pensamento crítico, que você já aprendeu na aula passada, e se você está dentro da plataforma, você está assistindo a minha aula. Você vai, dentro da plataforma, você pode fazer algo que eu ensinei na aula de emoções, que é você fazer a sua trilha emocional lá. Você fazendo a sua trilha emocional, você vai ver também quais são os episódios emocionais que deixam você ansioso. E aí você vai entender qual que é a pré-condição disso, qual que é o gatilho, qual que é a base de dado emocional que você está usando, qual é a mudança física que você sente na emoção, e aí você vai fazer escolhas, né, de ações construtivas, e quando for uma ação destrutiva, qual foi essa pós-condição dessa decisão que você tomou. Então, é sempre uma questão de observação, pausa, foco, depois a decisão. É isso, incrivelmente, que vai diminuir a ansiedade. Não é você fazer tudo ao mesmo tempo, rapidamente, inclusive sábado, domingo, sem descansar e responder na hora. É o contrário. Observação, pausa, foco, tomada de decisão. Legal. Bom, bora para o nosso exercício prático. É o nosso segundo dessa série especial. Hoje a gente vai falar sobre o entendimento das emoções, por isso que você deve refletir sobre o quê? Tá aí o meu quadrinho? Vai entrar meu quadrinho? Bom, independente do meu quadrinho, olha ele aí. Eu ansiosa pelo quadrinho, viu, Flávia? Ansiosa. A partir das 7 emoções universais, então vamos relembrar: alegria, tristeza, medo, nojo, surpresa, raiva, desprezo. Você não precisa decorar, volta na nossa live class e anota. Quais são aquelas que mais estão presentes no seu dia a dia e como é que elas impactaram a sua última semana? Começa assim, é muito bom ir de semana em semana. Depois, quais são as metas imediatas que você pode criar para desenvolver hábitos saudáveis em relação às suas emoções? Por exemplo, reduzir o tempo no celular, Flávia acabou de falar, evitar informações desagradáveis na TV, principalmente antes de dormir, né? Mas, do que você mais se orgulha na sua jornada e por quê? Isso é muito bom de fazer. Busca observar, né, se a situação envolve somente o seu bem-estar ou se ela impacta positivamente outras pessoas. Muito bom esse exercício prático. Vocês viram, eu nem chamo mais de lição de casa. Não quero mais chamar de lição de casa. Agora eu já vou para exercício prático e, de fato, né, desde que a gente começou a inteligência empreendedora, entendemos que precisamos nos analisar como fazer isso. O começo é anotando todas essas emoções. A gente está terminando esse encontro, mas ainda vem muito mais por aí. Lembrando, é uma trajetória de 6 módulos, esse foi o segundo. A gente falou primeiro de pensamento crítico, hoje a gente falou de emoção. Na semana que vem a gente vai falar sobre o quê, Flávia? Nós vamos falar sobre criatividade. Resiliência. Não, criatividade é a 4ª aula. Vamos falar de resiliência. Olha, exatamente. Semana que vem, se eu fosse vocês, eu não perderia de jeito nenhum. Hoje a Flávia pincelou bastante sobre resiliência,
Mas semana que vem é a aula, resiliência. Lembrando o que eu falei lá no início, que na sexta-feira vai ao ar a segunda aula com a Flávia Lippe, para você aprofundar ainda mais como é possível desenvolver a coragem necessária para atingir seus objetivos. Não percam, porque é uma trajetória semanal. Você assiste a live class na segunda-feira, anota tudo. Sexta-feira você aprofunda, não tem erro. No final de 6 semanas, de 6 módulos, você vai ter muitos insights sobre inteligência empreendedora. Flávia, muito boa noite, muito obrigada. E já estou muito feliz de semana que vem estar com você novamente. Super obrigada, Renata. A gente se vê na próxima semana. Eu queria, de novo, agradecer a presença de todo mundo e dizer: o meu e-mail está aberto, vocês me encontram nas redes sociais. E o seu se Instagram, tiver alguma Flávia? coisa... Me fala o seu Flávia Instagram. Lippe. Flávia Lippe com 2 P's, tá? Isso, L-I-P-P-I. PPI no final. Pode mandar inbox? Pode mandar inbox. Se eu falei alguma coisa que te deixou desconfortável, por favor, me deixe saber. Primeiro, para que eu possa aprender com a minha fala, para que eu possa modificar e para que eu possa te ouvir e realmente poder fazer uma transformação na minha vida e na sua. Então, pode mandar mensagem que eu vou ficar muito feliz se você estiver precisando de mim. E semana que vem ela está aqui de novo. A gente está apegado. Semana que vem ela volta, tá? Eu vejo. Bora lá para a plataforma, que a aula lá está completinha e tem um monte de coisa bacana. Sexta-feira. Ninguém aqui vai perder. Nossa, a gente está aqui, tá? Pensamento crítico, emoção. Semana que vem é resiliência. Vamos que vamos, gente. Esse ano tem muita coisa boa ainda. Eu vejo vocês na próxima segunda-feira, às 21 horas, aqui no YouTube do Meu Sucesso, com muito gás, com muita vontade, uma boa semana, saúde, bons estudos a todos vocês. Tchau.